Oi, minha gente, chegamos aqui à terceira e última, não, penúltima aula, que é quarta, a gente vai se encontrar lá, né, ao vivo, entre aspas, que a gente vai ter mais esse contato aí síncrono, online, na live, tá? Mas vamos aí finalizar. Desde já agradecer demais por vocês estarem aqui, espero que tenham gostado. E hoje vou dar algumas dicas aí para a gente fazer essa conclusão nessa construção do repertório, que é algo que também as pessoas sempre têm me perguntado, né? Inclusive, é até interessante compartilhar, quando eu recebi o convite, eu estava pensando no que falar nessa aula, né, de como surgiu a ideia de falar dessas coisas. Parte um pouco da minha vivência também, né, de coisas que eu já venho vendo em sala de aula com os alunos e também nos meus estudos, né, nas minhas produções. Mas também eu resolvi abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram, isso é uma ferramenta muito legal, para saber, né, se vocês fossem ter uma aula de clarinete aí comigo, o que é que vocês gostariam de ver? E a galera super interagiu até eu chegar nessa ideia de falar de sonoridade e interpretação. E também essa coisa na dica de construção de repertório. Às vezes é algo que muita gente não tem tanta facilidade assim, de não saber se conduzir nesse processo, né? Então, vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Aqui, nessa questão da construção do repertório, e aí a gente fala da construção de repertórios em vários âmbitos, né? Desde esse processo, se você está aí na sua graduação, ou se realmente segue carreira tocando música de concerto, né? Ou se está pensando aí, se você está fazendo música de câmara, se tem grupo independente, se está com carreira solo. Independente disso, essa construção de repertório é muito importante, né? Não só uma construção ampla, né, de esse aqui é meu repertório, como também da construção do repertório para aquele evento específico, para aquele momento, para aquele show específico, para aquela gravação que você vai fazer. É muito importante também, certo? Aqui a gente tem a mesma premissa que a gente discutiu um pouco lá na aula de interpretação, que é o quê? Contar uma história. A mesma coisa, gente. Então, é importante que tudo tenha um sentido, né? E aí, mais do que nunca, pensar também no público, de como isso vai ser recebido pelo público. Sempre se coloquem nesse lugar de público também, né? Porque é necessário que esse repertório aí, que essa história que a gente vai contar, ela tenha um sentido lógico, não pode ser algo sem pé e sem cabeça, né? Então, geralmente, eu até brinco assim, pensando de uma forma geral, é interessante sempre essa ideia do esquenta, esfria, né? Porque imagina, se você coloca o recital, você bota a sua primeira música bem agitada, independente do gênero, tá, gente? Independente da formação instrumental também. Você bota uma música bem instrumentada, bem agitada. Aí você vai e bota uma música lenta. Depois bota outra música lenta. Depois bota outra. A gente, como público, a gente vai dormir na segunda. Na terceira já nem existe mais. Porque fica aquela coisa ali completamente lenta. E lembre, a música, ela mexe com esse processo de sentimento, de sensações, né? Então, tem esse cuidado. Tocou algo mais agitado, depois mescla com mais lento, tá? Pensando nessa coisa da intenção, né? Sempre pensando nisso. A outra coisa que a gente tem que olhar é sempre, como eu falei, é sempre procurar uma lógica, né, nisso tudo. Não só em relação a essa intenção, a esse andamento, né? É uma mais agitada, é uma mais rápida, é uma mais lenta. Não só isso. Do que essa música está falando, né? Qual é a ideia, porque isso também diferencia. Às vezes tem uma música lenta que já é aquela coisa realmente mais dramática, mais triste, mas às vezes tem outra música lenta que já traz uma outra ideia, ela só é um pouco mais lenta, mas ela está ali fervorosa, uma coisa bem, né, expressiva, tipo uma ópera, digamos assim, uma coisa mais operística. Então, é sempre ir entendendo aí essas nuances, certo? Entendendo também do que a música fala, certo? Outra coisa, que tipo de música eu vou fazer? Que tipo de música eu vou colocar? Sei lá, é muito interessante, às vezes a gente tem vários casos de fazer recitais shows temáticos, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo.
Quando eu estava lá em Mossoró, eu criei um grupo de clarinetas, né, o Claro Erne, e lá tem um projeto no SESC de recitais, e era sempre recitais temáticos. E aí a gente resolveu fazer com obras de Hermeto Pascoal. E aí, o que é que acontece? Vai só pegando uma música que acha arranjo, que não sei o quê, de Hermeto Pascoal e faz? Não. O que é que eu decidi fazer? E aí eu fui junto com as meninas, né? A gente aproveitou esse momento para ir contando a história dele. E aí, em cada parte dessa história, ir trazendo uma música que era relacionada àquela parte da vida dele, inclusive de que a música foi composta ali, certo? Ou seja, então já tem um nível de sequência lógica aí. Mas mesmo assim, sempre com esse cuidado que eu falei, essa daqui é mais agitada, essa daqui já deu mais uma suavizada, essa daqui foi mais, entendeu? Ou seja, contando todo esse contexto aí histórico através da música instrumental, certo? Outra coisa também que eu falei da importância do ir pesquisando, do ir se informando, do também não achar que a gente sempre tem que estar à mercê do que impõe de fora para a gente, né? E isso depende, obviamente, muito do contexto que a gente começa a estudar. Sei lá, a gente começa em banda de música, o repertório, na maioria das vezes, é escolhido pelo maestro, ele que tem, né, que assume essa função de estar pensando nessa sequência, de vendo toda a questão do nível da banda, todas essas questões, né, bastante trabalho. Mas aí tem que ter o cuidado para não se acostumar a sempre estar nesse lugar de vir uma pessoa botar a partitura lá que você quer tocar. Quando você sai daí desse âmbito e você vai precisar fazer um recital, também não ficar dependendo só do professor, da professora, certo? Porque aí quando você vem realmente num processo seu, de construção sua, aí você vai ver o quanto que isso vai fazer falta. Então, mais uma vez, também a questão da criatividade, de ter ideias, de explorar isso aí, certo? Pensar também na questão da formação. Isso já é muito comum também nos recitais dos cursos de graduação, de técnico, tudo mais. Por exemplo, sempre essa ideia de ir mostrando onde esse instrumento ele ia sendo explorado, onde é que tem obra para ele. Então, então tem repertório para clarinete solo, coloca uma música solo. Tem clarinete e piano, né? Às vezes, na maioria das vezes também, como uma redução de clarinete e orquestra. Tem música de câmara, né? Todas essas questões que são aí importantes. E aí um exemplo que eu falei dessa coisa também de ir estimulando em você a autonomia, eu trago um exemplo pessoal, mais uma vez, no meu recital de graduação, eu resolvi fazer, né, eu disse, eu vou cumprir todo esse processo, né, entendo que o currículo do curso é muito disso também, né, era mais dessa música de concerto, certo, que a gente conhece como música erudita, mas eu vou fazer com músicas eruditas brasileiras, né, e vou mudar um pouquinho. Então, o que é que acontece? Fiz lá uma obra solo para clarinete, só que aí eu peguei e toquei Clarividências de Dimas Cedícias, que é um compositor, grande compositor, né, saudoso, lá de Pernambuco. Fiz Clarividências para clarinete. Tem que tocar com piano? Tem. Fiz o quê? Fiz os 3 estudos de José Siqueira, certo? Ou seja, tudo música brasileira. E, na época, eu tinha acabado de compor uma música minha, Redoma, fiz lá clarinete e piano, uma música minha, ou seja, já levei, mais uma vez, um outro lugar de identidade minha, e também estava com um grupo independente, né, que eu tinha na época, o Triá, que era um trio de clarinete, flauta transversal e contrabaixo, né, de baixo elétrico, e levei para lá, ou seja, cumpri, né, esse processo do recital, mas ao mesmo tempo foi minha cara o recital, digamos assim, eu que construí esse processo. Então, veja, é criatividade, é estar se usando sempre desse lugar aí de explorar essas coisas, certo? Vou fazer um recital de chorinho, só de chorinho. Então, pensa nisso também. Vai pensando aí, opa, que música eu vou colocar, que sentido essa música tem aqui, tudo mais. Outra coisa importante que a gente pode usar, ou seja, tem tanto essa coisa de que tipo de música eu vou fazer, né? Aí entra tudo, o gênero, essas questões também de como essas músicas estão dialogando,
Como também a questão de formação instrumental. Isso é muito legal. Como é que eu vou tocar? O que é que eu quero tocar? Eu quero fazer um recital sozinha? Só de música solo? Mesmo de música popular, eu vou tocar só Dominguinho sozinha, só clarinete. Pode. E aí faz essa construção aí de ir pensando nesse lugar, certo? Desse diálogo, de que história eu vou contar aí. Mesma coisa. Quero fazer clarinete piano. Ótimo, faz. Quero fazer quarteto de clarinete. Faz. Quero fazer clarinete sanfona, como eu vou ter a honra agora de fazer, né, com o Nonato, inclusive estejam convidados, vai ser aí no FIME. Fiquem ligados aí na programação das apresentações musicais. Já era um projeto, veja, já faz tempo que eu queria fazer essa formação de clarinete sanfona e vai ser específico também. Quero fazer obras de Dominguinhos e Arlindo Cruz. Ou seja, tem várias coisinhas aí específicas, né? Ou seja, tanto da formação quanto do tipo de repertório. E aí, esse repertório, ele também tem esse diálogo, né? O que é que essas músicas têm aí em comum dos dois compositores, como essas músicas vão estar aí dispostas. Então, entendendo até a coisa também porque são canções, né, que eu vou estar interpretando de forma instrumental, mas as pessoas conhecem as canções. Então, as pessoas elas vão escutar isso aí e já vão fazer essas conexões, né? Eu não vou tocar essa música, o que é o amor, por exemplo, mas eu fiquei até pensando nessa relação lógica quando eu ia fazer. Tem uma música do Arlindo Cruz que é O que é o amor, né? E tem a outra que será que é amor? Ou seja, veja essa conexão. Imagina em que lugar você coloca isso aí do seu repertório e que vai tendo esse diálogo, certo? Então, prestem atenção nessas coisinhas e aí, mais uma vez, reforçando essa questão da formação. Que formação instrumental eu quero? Eu quero só clarinete e pandeiro? Eu quero, entendeu? E aí entra uma coisa importante também criem, eu sei que cada um tem um contexto diferente, né? Tem todas as questões, tem a questão de gênero, né, desse processo. Nós que somos mulheres, muitas vezes não somos estimuladas a isso. Não somos estimuladas a essa criação, ao ir para o mundo, ao decidir o que se quer, a ir atrás. Então, bora lá, certo? Mando aí uma dose de coragem e isso. Não tenham cuidado, porque às vezes a gente idealiza só o resultado final. Eu quero aquilo ali, mais uma vez, né? Para eu fazer um show, para o negócio ser bonito, tem que ser daquele jeito. Eu só vou gravar um vídeo para postar lá no meu Instagram quando tiver daquele jeito, e esse jeito não chega nunca. Porque de ficar olhando lá para frente, a gente vai travando e nunca sai do lugar. Então, pegou aí, vai tocando, vai para o mundo, vai fazendo. E a outra coisa importante é ir fazendo parcerias, certo? E não também desestimular na primeira. Eu vejo muita gente dizendo assim, Dani, mas aí eu chamei lá a galera para fazer um quarteto, só que aí não quiser, não sei o quê, e aí a pessoa já desiste? Não, tenta. Se você tem seu objetivo, eu quero fazer isso. Então, vai buscando. Não quer um quarteto não, mas tem uma pessoa que quer fazer contigo, pega essa pessoa e aí se abre para esse processo também do criar. Mas não tem arranjo. Vê que às vezes cai muito nesse lugar da gente querer tudo pronto também. É sempre muito bom, né? Tá aqui, eu tô aqui sentada, vai vir mais uma vez alguém aí, vai me dar as partituras já pronta para a instrumentação que eu quero e eu vou só tocar. Então, não existe isso, tá? Tentem se desprender dessas ideias e de não desistir no primeiro momento. Então não tem ninguém, vou fazer sozinha? Vou. Mas como eu vou fazer isso sozinha? Qual é o diferencial disso aí, certo? Como é que eu quero ser vista? Porque isso é uma coisa importante também. Tudo comunica. Tudo comunica. Então, sempre pensem também nessa coisa do repertório e no dia a dia, né? Mais uma vez, como eu quero ser ouvida ou ouvido, certo? Como eu quero ser visto, como eu quero, né? Então, e é aquela coisa, obviamente a gente não tem controle sobre a percepção das pessoas, mas você se vendo de fora diz, pronto, é isso aí. O show que eu quero fazer é isso, a música que eu gosto de fazer é essa, então é ter a coragem de assumir e de ir construindo com muita paciência. Tudo isso que a gente já falou desde a primeira aula. Se eu quero isso, então, de não ter a preguiça, né? E isso eu não estou levando em consideração todas as questões sociais, obviamente, mas tipo assim, de não
desistir fácil, de ir construindo. Eu quero isso aqui, não está tendo ninguém, eu preciso arranjar, dá um jeito de estudar arranjo, vai tentando, vai fazendo, cria uma relação com erro saudável. A gente só quer acertar, a gente só quer tudo pronto. Então, tira isso, vai criando uma relação com erro saudável, certo? E eu estou falando isso num lugar, não é que tudo já esteja resolvido na minha vida, não, mas eu estou tentando, certo? E dessa coisa do tentar é que eu trago aqui para compartilhar com vocês. Então, é isso de ir pensando nesse repertório, sempre com... E de tudo que a gente já falou, né? Pensando nessa questão aí de que história eu vou contar, certo? Para finalizar essa parte, uma coisa, né, para deixar aí para o final, só que não menos importante, é muito importante, se atentarem a ter uma visão mais descentralizada. O que é que acontece? Em relação ao repertório. Então, olha lá para o repertório que você escolheu, né? A não ser que seja realmente intencional. Se você vai tocar chorinho, por exemplo, ou seja, choro é o gênero, né? Tem coisa ampla. Você não vai fazer um compositor, 2 compositores ou compositores específicos, como eu citei. Eu vou fazer chorinho. Nesse seu repertório de choro, ou se você já toca choro, tem quantos choros de compositoras mulheres? Quantas dessas pessoas que você está interpretando são pretas ou são indígenas, né? Olha aí se você não só está fazendo música de homens e homens brancos, né? Então, se atentem para essas questões, que é muito importante. Quanto a isso, eu trouxe aqui um exemplo, certo? Aqui na tela, do EMBRA, que é o Escritas Musicais de Mulheres Brasileiras, tá? Então, vocês podem entrar aqui no site e vai ter todas as partituras, ou seja, são várias partituras. Confesso que nem sei a quantidade exata aqui, ó, de partituras, todas de composições de mulheres brasileiras, certo? É um projeto de Aline Gonçalves, é uma flautista, clarinetista, uma instrumentista lá do Rio de Janeiro, né? Que ela resolveu justamente fazer esse songbook de composições de mulheres brasileiras, instrumentistas que estão atuando aí na cena de música instrumental do Brasil. Então, tem todas as regiões aí também. Aqui vocês podem ter acesso a cada compositora, certo? Eu tenho a honra de estar aí fazendo parte desse super time. E aqui em partituras, vocês têm acesso a todas as partituras para baixar gratuitamente, tá? Então, aqui, por exemplo, eu abri, tem um choro da Vanessa Mello, que é uma grande clarinetista baiana, certo? E tem um choro dela, um machixe, né? Chorando machiches. E aí, ó, lindo chorinho, o machixe, na verdade, tem muito essa relação com o choro. E vocês já podem pegar, adicionar no repertório. Tem aqui o frevo também, aí entra aquela coisa lá também da linguagem musical. Bora estudar o frevo, vocês já foram para um frevo de Olinda, já foram para Recife, vamos viver. Quando a pandemia passar, se ninguém viveu. Então tem o frevo aqui de Laís de Assis, que é uma violeira compositora incrível também lá de Recife, tá? Tem várias composições, tem aqui também... Cadê? A Tradição, que é uma música de Mari Santana, né, grande flautista também lá de João Pessoa, na Paraíba, e já traz uma outra ideia que é um alujá, ou seja, é um ritmo afro, né, certo? E é um alujá específico lá da nação Xambá, lá de Recife também, e é uma composição dela com parceria de Gabriel Moraes, ou seja, várias possibilidades aí de estar incluindo mulheres, né, e também de ver a cor dessas mulheres e também ver repertórios indígenas. Tem um livro muito legal também da Marlon Miranda, que ela fez toda uma pesquisa aí por anos, certo? De música dos povos indígenas. Então, vão pensando aí essa coisa da ideia do descolonizar esse processo, certo? Todo esse processo existe, a gente está numa sociedade patriarcal, então machismo, racismo, certo? Que é estrutural também, o classismo, todas essas questões, o preconceito de região, tudo isso existe, ainda é muito forte, obviamente, mas é sempre lembrar
que nós somos as pessoas que estamos nesse lugar e somos nós que fazemos esse mundo e somos nós que fazemos isso. Quem reproduz o racismo são pessoas, quem reproduz o machismo são pessoas. Então, cabe a gente, né, que tem conhecimento e que está disposto a usar esse conhecimento a fazer essa mudança, tá? Então, conto aí com vocês, inclusive, se alguém aí preparar um show, uma gravação para a rede social, me manda, me marque, que eu quero ver esse processo aí de construção, certo? Então é isso, espero que tenham gostado, espero que a gente se encontre aí pessoalmente por aí. Podem entrar em contato comigo lá no Instagram, @Dani com Y, Dantas Clare. Então, Dani Dantas Clare, que eu vou falar com vocês, posso trocar o WhatsApp por lá também, certo? Estarei aberta aí para a gente estar fazendo essa troca. A gente também vai ter um encontro na live. E é isso, muito agradecida por terem escolhido aí participar do FIME, participar da minha aula, para a gente estar trocando aí essas reflexões. É muito mais disso, eu não venho aqui num lugar vertical de estar determinando uma verdade absoluta, não, vim aqui com a ideia justamente de compartilhar essas reflexões, né, e os aprendizados que eu venho tendo aí ao longo da minha vivência musical, da minha carreira. Então, muito agradecida e aguardo vocês na live.